O amanhecer não é apenas uma nova manhã, mas o nascimento de ideias que têm o poder de remodelar o futuro. É assim que trabalhamos. Desde 1941, a PUC Campinas carrega em seu DNA a tradição de formar cidadãos excepcionais. Uma tradição de excelência acadêmica fundamentada em valores éticos e humanísticos, onde o ensino, a pesquisa e a extensão caminham lado a lado. Mas olhamos para o futuro. Inovamos para atender às demandas de um mundo em constante transformação. Aqui, a inovação está no modo como ensinamos, aprendemos e impactamos a sociedade. Investimos em pesquisa e inovação, enfrentando desafios globais com soluções criativas e sustentáveis. Investimos em estruturas modernas que abrigam diferentes esferas do conhecimento, fortalecendo nossa missão de impulsionar o progresso humano, construir uma sociedade fraterna e atuar na formação da pessoa humana. Os docentes lideram o caminho com excelência e dedicação, enquanto cada estudante é o foco de nossa missão educacional, a razão de ser de cada esforço e conquista. A PUC Campinas está conectada ao mundo contemporâneo e suas transformações. Futuro, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e cooperação são a base de nossos ecossistemas. Por esse rico ambiente acadêmico, já passaram mais de 200.000 profissionais, que consolidam o nome da universidade no mundo do trabalho e da sociedade. Sim, nossos campi são inspiradores. Nossa infraestrutura é de ponta. Mas são as mentes e corações aqui reunidos que são o nosso maior patrimônio. Pessoas dedicadas que vivem nossos valores e alimentam a alma dessa universidade. PUC Campinas, tradição que constrói valores, inovação que transforma a vida. Tudo começou com um sonho. E o primeiro passo para que ele se concretizasse, você deu aqui. E deu tudo certo. A partir daí, você foi construindo sua história e sua trajetória profissional com a gente. Conhecimentos adquiridos. Aqui, você teve a oportunidade de praticar a solidariedade.
conquistar várias amizades e dar o primeiro passo para a sua carreira profissional. Acompanhado de sua família e de todos aqueles que sempre torceram por você. Independentemente da área escolhida, com certeza foi uma jornada de grande aprendizado e de boas memórias. Daqui a alguns anos, você vai olhar para tudo o que viveu e ter a sensação de que estes podem ter sido alguns dos melhores anos de sua vida. Parabéns pela sua colação de grau. Senhoras e senhores, familiares, amigos e convidados, em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, temos a honra de iniciar a sessão solene de colação de grau 2026, apresentando os concluintes dos cursos de Enfermagem e Odontologia da PUC Campinas. Formandos podem se acomodar, por gentileza. Apresentamos as boas-vindas a todos que participam e compartilham deste momento especial e significativo. Sejam bem-vindos à PUC Campinas. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Universidade, para que também os demais familiares e amigos possam celebrar juntos aos nossos queridos formandos, mesmo que à distância. Apresentamos e cumprimentamos agora os membros que compõem a mesa diretiva dos trabalhos. A começar por ela, que vai presidir esta sessão solene, que representa o magnífico reitor da universidade, o professor doutor Germano Rigassi Júnior. Apresento e cumprimento a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da PUC Campinas, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira. Apresentamos e cumprimentamos agora a diretora da Faculdade de Enfermagem, a professora doutora Gabriela Marchiori Carmo Azzolin. Cumprimentamos e apresentamos também a diretora da Faculdade de Odontologia, a professora doutora Solimar Maria Ganzaroli Splendori. Apresentamos e cumprimentamos agora a paraninfa eleita da turma de enfermagem, a professora doutora Mônica Costa Ricarte. E também o paraninfo da turma de odontologia, o professor doutor Daniel Guimarães Pedro Rocha. Apresentamos e cumprimentamos agora eles que compõem o lugar de honra desta casa, sendo a extensão da mesa diretiva dos trabalhos, os professores homenageados das respectivas turmas. São eles homenageados da turma de enfermagem, a professora mestre Maria Aparecida Gamper.
Também recebe homenagem da turma de enfermagem a professora doutora Cristiane Pereira de Castro. Recebe também homenagem da turma de enfermagem a professora doutora Elimaque Canedo Ferreira de Araújo. Apresento os homenageados da turma de odontologia, o professor doutor Carlos Eduardo Fontana. Ela que já compõe a mesa diretiva dos trabalhos também recebe a homenagem da turma de odontologia, a professora doutora Solimar Maria Ganzaroli Splendori. E, por fim, ele que nos acompanha remotamente recebe a homenagem da turma de odontologia, o funcionário Amauri José Massacani. Senhoras e senhores, apresentado as razões de estarmos aqui hoje reunidos, nossos queridos formandos, as autoridades que compõem a mesa diretiva dos trabalhos, a sua honrosa extensão que nos acompanha presencial e remotamente, convidamos agora para iniciarmos bem os trabalhos desta noite, para nos trazer uma mensagem de fé e esperança e conduzir em oração, ela que representa a Pastoral Universitária da PUC Campinas. Com a palavra, a assessora Sandra Marques. Boa noite a todos, formandos, pais, amigos, professores, funcionários da PUC, da empresa de eventos UFC. É uma alegria muito grande poder participar desse momento tão rico na vida de vocês, dos seus familiares. E eu gostaria de partilhar um trecho da Palavra de Deus, do Evangelho de Marcos, onde diz que Jesus atravessou de barca novamente para o outro lado do mar. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva." Jesus acompanhou Jairo, e numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos especialistas. Gastou tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava sempre. A mulher tinha ouvido falar de Jesus e então foi no meio da multidão. Aproximou-se dele por trás e tocou na sua roupa, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. E com isso a hemorragia parou. E a mulher se sentiu no corpo que estava curada. Jesus percebeu imediatamente que uma força emanava dele. Então virou-se na multidão e perguntou quem fora que tocara a sua roupa. Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão e te perguntas quem te tocou?" Mas Jesus ficou olhando em volta até que a mulher se manifestou. E ele disse a ela: "Minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença." Esse trecho mostra a importância do estar atento às pessoas necessitadas, as pessoas que precisam não só da cura, mas às vezes de atenção, de cuidado, de serem olhadas, de serem observadas, de serem ouvidas. E foi isso que Jesus fez. Ele prestou atenção nessa mulher, de uma forma não tão física, mas depois ele foi ao encontro dela. E a cura, esse cuidado, é importantíssimo nesses cursos que hoje estão se formando de enfermagem e odontologia. O cuidar da pessoa humana, cuidar daqueles que precisam, principalmente os que mais precisam, os que estão carentes, os que estão necessitados. Então, essa palavra é para vocês, de estarem sempre atentos àqueles que os procuram, aqueles que precisam dos seus cuidados, que precisam dos seus trabalhos. E eu peço, nesse momento, que todos nós aqui, num minuto de silêncio, elevemos a Deus as nossas orações, pedindo por esses formandos que hoje iniciam um novo caminho, uma nova caminhada profissional, que iniciam um novo trilhar nas suas vidas.
Peço também aos formandos que no seu coração coloquem suas vidas em agradecimento a Deus, coloquem suas expectativas, seus sonhos, tudo aquilo que vocês desejam. Peço que Deus Pai os ilumine, abençoe esse novo caminho que vocês iniciam hoje, que possam trilhar sempre, lembrando que vocês nunca estarão sozinhos, que Deus sempre estará com vocês e também seus familiares, amigos, seus colegas de trabalho, e que essas novas conquistas e desafios profissionais possam ajudá-los a sempre a cuidar do outro. Que Deus sempre sopre coisas boas em seus corações, iluminando e abençoando o caminho de cada um de vocês nessas conquistas profissionais. Boa sorte, bom êxito e que Deus os abençoe. Muito obrigada. Queremos agradecer à Pastoral Universitária da PUC Campinas, na pessoa da Sandra, pelas palavras aqui proferidas. E, senhoras e senhores, convidamos agora para abrir e presidir esta sessão solene de colação de grau a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão da PUC Campinas. Com a palavra, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira. Boa noite. Boa noite, formandas, formandos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à sessão solene de colação de grau dos cursos de Enfermagem e Odontologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É uma grande satisfação nos reunirmos para esse momento solene e especial na vida universitária. Quero agradecer e apresentar meus cumprimentos aos professores aqui presentes e aos que nos acompanham remotamente. Saúdo com alegria os formandos, afinal, eles hoje obtêm o grau universitário, conquista pela qual trabalharam muito nos últimos anos. Cumprimento e saúdo os senhores pais e familiares dos formandos, que nos honraram com sua confiança ao longo da formação de seus filhos. O apoio dos pais, cônjuges e familiares é indispensável para o avanço na vida dos estudos. Por isso, a conquista desses formandos é também sua conquista. Cumprimento e agradeço as equipes técnicas que viabilizam essa cerimônia, setor de eventos, departamento de comunicação social, técnicos do auditório, a EFC Eventos e o corpo técnico da Escola de Ciências da Vida. Trago também a todos a saudação e o abraço fraterno do nosso reitor, professor Dr. Germano Rigassi Júnior, a quem represento nesta ocasião. A cerimônia de hoje é o ato oficial de colação de grau. Por ele, a universidade outorga o grau ao formando, diante dos resultados acadêmicos obtidos e mediante o juramento de exercício ético e legal da profissão. O diploma que receberão é o documento de reconhecimento legal e público que certifica que o graduado concluiu com sucesso a formação universitária e se tornou um profissional de nível superior em sua área de conhecimento, podendo exercer plenamente sua profissão. Refletindo sobre a missão institucional da PUC Campinas, podemos dizer, simplificadamente, que a formação universitária possui 3 dimensões: a formação científica, a formação profissional e a formação humana. A formação científica é muito mais que a aquisição das informações próprias de cada área, pois essas se desatualizam logo. Formação científica é o desenvolvimento do espírito científico, da vontade, da capacidade de utilizar a ciência e seus métodos para conhecer melhor o mundo, a sociedade, o ser humano, a vida, tornando-se capaz de construir conhecimentos e não apenas aplicá-los. A formação profissional, por sua vez, dá ao estudante muito mais que um ganha-pão.
Proporciona conhecimentos e competências que lhe permitem atender de modo próprio e específico às necessidades da sociedade e, assim, melhorar a vida da comunidade e dos indivíduos. Finalmente, a formação humana, ofertada a partir dos valores ético-cristãos, é dever irrenunciável dessa universidade, pois contribui para a formação integral da pessoa humana e promove o diálogo entre a fé e a razão, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Esse é o sentido acadêmico dessa cerimônia, ao qual se juntam os sentidos da alegria pela conquista alcançada e da esperança de um futuro brilhante e feliz. Com essas palavras, declaro aberta a sessão solene de colação de grau dos alunos dos cursos de Enfermagem e Odontologia da Escola de Ciências da Vida, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarem o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e digam verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Podem todos se acomodar, por gentileza? Senhoras e senhores, em especial senhores formandos, momento agora de muita emoção e regado também de muita seriedade. Momento em que ouviremos o juramento dos formandos. Para tanto, convidamos à tribuna de honra para conduzir esse juramento a formanda Melissa Cristina Gonçalves de Souza. Aos demais formandos, peço a gentileza, se coloquem em pé, estendam o braço direito à frente, para que possam repetir as frases de juramento. Boa noite. Formandos, repitam o juramento. Juro, solenemente, perante a esta Assembleia, invocando a proteção de Deus, que, no exercício de minha profissão, trabalharei em prol de uma sociedade mais justa e solidária, contribuindo de maneira sustentável para o desenvolvimento humano e científico, respeitando, acima de tudo, a vida, serei fiel aos princípios éticos e aos compromissos de competência profissional e honestidade pessoal, em benefício da comunidade a que hei de servir e do progresso da nação. Deus, que lhes inspirou esse elevado propósito, os ajude a exercer sua profissão conforme seu juramento. Senhoras e senhores, passemos agora à outorga de grau, que é o ato oficial, obrigatório, por meio do qual o concluinte é investido na posse do grau acadêmico. Ou seja, a PUC Campinas chancela diante da comunidade acadêmica e seus familiares que os concluintes aqui presentes completaram todos os requisitos exigidos pela lei e pelos regulamentos do país para ter acesso ao direito de exercer a profissão. Assim, convidamos à frente da mesa a pró-reitora, a professora doutora Alessandra Borim Nogueira, para realizar o termo de conclusão de outorga de grau. Inicio convidando a se colocarem em pé para receberem sua outorga de grau os formandos do curso de enfermagem. Eu, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor, nos termos da legislação em vigor, confiro aos formandos desse curso o grau de enfermeiro para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Os formados em enfermagem podem se acomodar, por gentileza. Pois agora, senhoras e senhores, convidamos também a se colocarem em pé para receberem sua outorga de grau os formandos do curso de odontologia. Eu, professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por delegação do magnífico reitor, nos termos da legislação em vigor, confiro aos formandos desse curso
o grau de cirurgião dentista para o exercício pleno de sua profissão. Meus parabéns. Os formados em odontologia também podem se acomodar, por gentileza. Senhoras e senhores, juramento solene prestado, compromisso firmado perante os professores, a sociedade aqui representada que também nos acompanham remotamente, outorga conferida. Passaremos agora à entrega dos canudos aos formados, iniciando o concurso de enfermagem. Convidamos então à frente da mesa para essa entrega a diretora da faculdade, a professora doutora Gabriela Marchiori Carmazolin e também a paraninfa eleita desta turma, a professora mestre Mônica Costa Ricarte. Então convidar para os cumprimentos de todos a enfermeira Amanda Barbosa de Almeida. Enfermeira Ana Luísa Chinchetti. Enfermeira Beatriz Nogueira Barbosa Carvalho. Enfermeira Bianca Laís de Oliveira Rossi. Enfermeira Bianca Naoko Hatamoto. Enfermeira Caroline Batista Sacchini. Enfermeira Eduarda Zago. Enfermeira Francine Arielle Lopes.
Enfermeira Gabriela Stephanie Ferreira Pedroso. Enfermeira Giovana Suriane Pérez. Enfermeira Isabela Colobiali Oliveira Cardoso. Enfermeira Laura Caetano Pereira. Enfermeira Laura Silva Baceto Benatti. Enfermeira Letícia Ferreira da Costa. Enfermeira Maísa Ascar Fernandes. Enfermeira Maitê Bravati Araripe Costa. Enfermeira Maria Eduarda de Campos Ferraz. Enfermeira Melissa Cristina Gonçalves de Souza. Enfermeira Milena Pinheiro de Carvalho Soares. Enfermeira Nicole de Aguirra Ferlin.
Enfermeiro, o Alisson da Silva Souza. E a enfermeira Yasmin Marinho Cruz. Quero agradecer a diretora e paraninfa da turma de enfermagem pela entrega. Podem se acomodar, por gentileza. E convido agora a assumir os trabalhos para a entrega aos formados do curso de odontologia a diretora da faculdade, a professora doutora Solimar Maria Ganzaroli Esplendor, e também o paraninfa eleito da turma, o professor doutor Daniel Guimarães Pedro Rocha. Inicio convidando para os cumprimentos de todos, senhoras e senhores, a cirurgiã dentista Ana Clara Miarelli Fortuna. Cirurgiã dentista Ana Júlia de Moraes. Cirurgião dentista Andreu Meloni de Almeida. Cirurgiã dentista Bianca Santos Guerra. Cirurgiã dentista Carolina Botelho Brandão. Anunciamos agora, senhoras e senhores, a cirurgiã dentista Celina Sintra do Prado Araújo, hoje representada por sua procuradora legal, a formanda Gabriele Rodrigues da Silva. Convido agora a cirurgiã dentista Clara Boaventura Baldan.
Cirurgiã dentista Fernanda Regina Bianchi Nunes Pena. Cirurgiã dentista Fernanda Yuri Mesquita. Cirurgiã dentista Gabriela Fukuda Monteiro. Apresento agora a cirurgiã dentista Gabriele Rodrigues da Silva. Cirurgiã dentista Giovanna Fassini Neri. Cirurgiã dentista Giovanna Caetano Fávero. Cirurgião dentista Guilherme Tavares Arcângelo. Cirurgião dentista Gustavo Emerick Reis. Cirurgiã dentista Isabela Bonato Sponchiato. Cirurgiã dentista Isabela Simões Maldoné. Cirurgiã dentista Isabela Paes Marconi. Cirurgião dentista João Pedro de Matos Rade. Cirurgião dentista José Roberto Rodini Caldari.
Cirurgiã dentista Carla de Oliveira. Cirurgiã dentista Larissa Rique de Oliveira. Cirurgiã dentista Letícia Evaristo Alvarenga. Cirurgiã dentista Letícia Saki Gomes Soares. Cirurgião dentista Luigi Benjamin Brunharo. Cirurgiã dentista Maria Fernanda Marque. Cirurgiã dentista Maria Olívia Marcondes Pinto. Cirurgião dentista Rafael Almeida Gorgatti. Cirurgiã dentista Rebeca Espanhol Souza Lima Oliveira. Cirurgiã dentista Tainá Lima Silva. Cirurgiã dentista Thaís Marcondes. E a cirurgiã dentista Yasmin Simão Kifuri Crouchan.
Quero também agradecer à diretora e paraninfo da turma de odonto pela entrega dos certificados. Podem voltar aos seus lugares e se acomodarem, por gentileza. Senhores formados, vou lhes pedir uma gentileza agora. Os senhores se coloquem em pé, na mão direita o canudo e ergam o mais alto que vocês puderem, por favor. Porque, senhoras e senhores, no início dos trabalhos desta noite, nós lhes apresentamos até então os formandos do curso de enfermagem e de odontologia da PUC Campinas. Mas agora temos o prazer e a imensa alegria de lhes apresentar os mais novos formados deste país! Muito bem, senhores formados, podem se acomodar, por gentileza. Senhores convidados, muito obrigado por ter aceito o convite de honrar os mais novos vitoriosos desta noite, que, sem sombra de dúvidas, tiveram apoio, ajuda, o suporte e a base de pessoas muito especiais em suas vidas, que deram toda a sustentação para que a noite de hoje fosse celebrada. Falo dos senhores pais, senhores familiares, senhores amigos aí da plateia, que nos acompanham remotamente. Falo dos senhores professores e professoras, de todo o corpo técnico administrativo da PUC Campinas, que tanto auxiliaram, e também dos colegas de turma, que tanto fizeram para que essa noite fosse celebrada, e eles agora apresentam suas homenagens e agradecimentos. Em nome da turma de enfermagem, quero convidar a tribuna de honra a proferir os seus agradecimentos, em nome da turma, a oradora eleita, a enfermeira Nicole de Aguirra Ferlin. Boa noite. É com imensa alegria que estou aqui hoje representando a 58ª Turma de Enfermagem da PUC de Campinas. Creio que não há forma melhor de iniciar meu discurso expressando gratidão. Gratidão a Deus por esse momento, pelo milagre da vida e por cada pessoa aqui presente, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Romanos 11:36. Sem ele, nada disso seria possível e, claro, sem cada um dos nossos convidados, professores e funcionários da PUC Campinas, muito menos. A cada um que está aqui presente no auditório e no corpo docente. Você foi escolhido a dedo, de forma muito intencional, pois são essenciais para nós. E um abraço especial a todos aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo, que não puderam estar presentes hoje. Sentimos seu carinho daqui, vocês são especiais. Aos nossos pais e familiares, convidados e aqueles que já partiram, mas permanecem vivos em nossa memória e em nossos corações. O nosso mais profundo agradecimento. Vocês fizeram parte dessa caminhada e continuam presentes em cada conquista que celebramos hoje. Obrigada pelo apoio, torcida e suporte, pois quando idealizamos esse sonho, vocês nos apoiaram. Quando iniciamos a caminhada, torceram por nós. Quando precisamos de suporte, nos ajudaram. E, quando desanimamos, nos ampararam e nos colocaram de pé, novamente. Nosso reconhecimento, honra e eterna gratidão pela assistência inestimável de vocês. Agora, aos meus colegas e amigos presentes no palco. Estão prontos? Sim, pessoal. Sim, pessoal. Nós conseguimos. Estamos aqui na tão sonhada colação de grau. A marca em nossas vidas que registra o fim de uma jornada muito importante. A capacitação para aplicar a ciência e a arte do cuidar. Após mais de 60 componentes curriculares, centenas de horas teóricas e práticas, infinitas atividades autônomas, estágios, 6 projetos integradores, 2 projetos aplicativos, 4 projetos COIL, práticas de formação, atividades extracurriculares e outras. Nós chegamos até aqui. Aqui, onde cabe a nós decidir os próximos passos para o futuro da nossa vida. Na minha esperança para o amanhã, meu desejo e expectativa é que todos vocês, que cada um de vocês, sejam muito bem-sucedidos em tudo o que fizerem.
no caminho que decidirem percorrer. Que cada vida que cruzarem possa receber o carimbo do que é ser um bom enfermeiro. Padrão ouro, independente de onde estiverem. E, nos momentos em que o caminho parecer complicado ou confuso, com todo respeito. Chuchu, pega um livro, senta o glúteo na cadeira e estuda. Olhem adiante. Se precisar, roda um novo PDCA, um 5Ws e 3Hs, hashtag fica a dica, e recalcule a rota. Pois, no final, o que conta é o processo. O percurso que tomamos até chegar ao fim. E, como uma voz sábia sempre diz, não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde ir. Não importa quantas vezes forem necessárias, não desistam de tentar. A humanidade aguarda e assiste com grande expectativa o trilhar da jornada dos Teenage Nurses. Repleta de aprendizados, novos desafios, muitas conquistas, responsabilidades e um grande compromisso com a missão de tornar o mundo um lugar melhor através do nosso cuidado. Muito obrigada por toda essa trajetória dos últimos 4 anos. Sou grata pela parceria, pelos relacionamentos, pelas experiências e vivências, não só em sala de aula, mas também em campo, nos estágios. Nem todos os dias foram fáceis, mas nem todos foram difíceis. Alguns muito alegres, outros um pouco mais cansativos. Ao final, vocês estavam em todos eles, dia após dia, um degrau após o outro, nessa escada que foi a graduação. Gratidão a todos vocês. E agora, aos nossos docentes, as nossas professoras homenageadas, Cris, Cida e Limac, a nossa professora Paraninfa, Mônica e a nossa diretora Gabi. Que privilégio poder aprender com vocês. E que honra poder andar ao lado de vocês. Acredito que um dos principais diferenciais da nossa faculdade é podermos caminhar junto de vocês desde o 2º semestre da graduação com as atividades práticas. Muito antes de pensarmos em sermos, vocês já eram. Excelentes referências e influenciadoras, inspiração para muitas pessoas. Hoje, no porvir, quando idealizarmos que enfermeiro gostaríamos de ser, sem sombra de dúvida, nos lembraremos de vocês. Sim, da dedicação, do comprometimento, do compromisso, da verdadeira paixão e do dom naquilo que fazem. De tal tamanho que toca as nossas vidas. E não sei se já contaram para vocês, mas o nosso objetivo é um dia poder ser bons profissionais no mercado de trabalho, como vocês são. E ainda, um dia, poder impactar vidas, como vocês nos impactaram. Muito obrigada pelo tempo, pelo tesouro e pelo talento dedicado a nós nesses anos. Nós amamos vocês. E por fim, mas não menos importante, muito obrigada a todos os nossos pacientes que confiaram em nós e nos concederam a chance de aprender. Aprender a arte e a ciência do cuidar, pois disso e muito mais se consiste a enfermagem. Abraços a todos, parabéns novos enfermeiros, Deus abençoe nossa jornada. Muito obrigada. Convidamos agora para apresentar suas homenagens e agradecimentos em nome da turma de odontologia. A tribuna de honra me ajuda a receber com muito carinho a cirurgiã dentista Gabriele Rodrigues da Silva. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretiva, professores, familiares, amigos e, especialmente, meus queridos colegas da turma 73. Hoje, ao olhar para cada um aqui presente, percebo o quão emocionante é esse momento, o qual carrega muito mais do que um diploma. Ele carrega histórias, memórias e muitas expectativas dos nossos pais, familiares e nossas. Afinal, não estamos aqui apenas como formandos, mas como pessoas que viveram intensamente esses últimos 4 anos, ao lado umas das outras, por um motivo e um propósito igual, a odontologia. E ao rever nossa trajetória, só consigo perceber quantos momentos bons vivemos juntos.
Quem não lembra da euforia do primeiro dia vestindo branco para visitar a clínica? Como a gente estava se sentindo os dentistas. Quem imaginaria que depois a gente ficaria de saco cheio de vestir branco todos os dias? Pois é. E por falar em clínica, ao entrar nelas pela primeira vez na disciplina de biossegurança, como estávamos maravilhados. Tudo parecia novo, diferente e estranhamente convidativo. Mal sabíamos que essa seria a nossa segunda casa. E quem aqui também não lembra do nervoso no laboratório de periodontia na primeira raspagem supra no Bob, quando a cureta não fazia o creque-creque, mas quando a Karina fazia parecia muito fácil. Ou então, a surpresa nas aulas de morfologia com a Estela e a Fabi, quando ouvimos a palavra vestibular e percebemos que elas não estavam falando daquela prova para entrar na faculdade. Enfim, são nesses pequenos momentos que percebemos o quanto crescemos juntos, sobretudo como pessoas. E agora, falando da nossa turma, preciso dizer que ela é, na minha humilde opinião, especial. Cheia de histórias e personalidades diferentes, com pessoas que deixaram suas cidades, familiares, até mesmo seu estado, e outras, no entanto, já sendo aqui da região. Uma galera super animada para festa e esportes, e outras mais caseira. Diversa, eu diria, mas sempre, sempre unida. Por mais que cada um tivesse seu grupo íntimo de amigos, nós nunca tivemos intrigas reais uns com os outros, o que nos possibilitou construir algo que vai além da formação, aquilo que sempre falamos. A família Odonto Pucamp, especialmente Odonto 73. Bom, mas não poderia fazer esse discurso sem agradecer as pessoas importantes que fizeram parte da nossa formação. Aos nossos professores, nosso mais sincero e profundo agradecimento. Vocês nos ensinaram não apenas a base teórica da odontologia, mas também postura, ética e compromisso com o paciente. Foram guias, referências e exemplos para cada um de nós. Aos funcionários da PUC Campinas, que nos acolheram todos os dias, nos ajudando a resolver nossos problemas, desde nos auxiliar a vazar um gesso, cortar um modelo, até ouvir nosso desabafo do dia a dia. Com toda certeza, eles tornaram nossa rotina mais leve e por isso somos gratos. As nossas famílias, que acreditaram em nós, que nos apoiaram em cada fase e que estiveram ao nosso lado nos dias fáceis, mas principalmente nos dias difíceis e cansativos. Esse diploma também pertence a vocês, porque sem vocês nada disso seria possível. Por último, mas jamais menos importante, nosso agradecimento a Deus, aquele que nos capacitou em cada passo dado, cada nova etapa alcançada e também nos possibilitou viver esse momento que hoje se concretiza. Assim, encerramos hoje um ciclo, mas mais do que um ponto final, esse momento é um novo começo. Saímos daqui levando tudo que vivemos, aprendemos e construímos. A PUC nos formou não apenas como profissionais, mas como pessoas preparadas para cuidar do outro. Em cada atendimento, em cada paciente, aprendemos que a odontologia vai muito além de técnica. Aprendemos que ela exige empatia, escuta, responsabilidade e humanidade. Portanto, que nós nunca nos esquecemos de que restauramos mais do que dentes. Restauramos autoestima, confiança e dignidade. Assim, que sejamos dentistas com o senso estético de um artista, com as mãos habilidosas de um cirurgião e com a paciência de um monge. Turma 73, nos tornamos hoje cirurgiões dentistas e o futuro começa agora. Muito obrigada. Queremos agradecer às oradoras eleitas pelas tocantes palavras aqui proferidas a todos os presentes e convidar agora, senhoras e senhores, em especial aos senhores formados, eles que recebem o título de paraninfo eleitos das respectivas turmas. Inicio então convidando para a tribuna de honra proferir a sua mensagem à turma de enfermagem, a professora mestre Mônica Costa Ricarte. E a todas, em nome da excelentíssima professora doutora Alessandra Borim Nogueira, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e extensão, cumprimento a mesa diretiva. Em nome da professora doutora Gabriela Marchiori Carmo Azelin, diretora da Faculdade de Enfermagem da PUC Campinas, estendo os meus cumprimentos às professoras, aos professores e funcionários dessa faculdade e às docentes homenageadas nessa turma.
Cumprimento com carinho os familiares. Até me emociono, porque dia desses eu estava aí. E assim, eu tenho muito vivo em mim esse dia de hoje dentro do meu coração como familiar. Então, todo o meu carinho, todo o meu apreço por esse momento. Os familiares que não puderam estar aqui estão lá em casa. E aqueles que não estão em casa não estão aqui, mas eles estão pertinho da gente também, né? Todo o meu carinho e minha gratidão por esse momento. Bom, eu queria, em primeiro lugar, né, dizer que esse convite para ser paraninfa, né, ele foi algo que me pegou assim de jeito, né? Então, ao meu afilhado e às minhas afilhadas, todo o meu reconhecimento por tudo que vocês cumpriram, detalhe por detalhe, que a Nicole bravamente detalhou, né, nesse caminhar para estar aqui hoje, né? E hoje eu tenho uma honra de dizer a vocês que vocês são mais do que enfermeiros, vocês são os meus colegas de trabalho, e vocês sabem o quanto eu prezo por isso, não é? Então, a possibilidade de um dia estar bem pertinho, trabalhando junto com vocês, enche meu coração e, ao mesmo tempo, ele me motiva para eu continuar na trajetória docente, né? Cada um de vocês aqui é um marco para o meu coração e um marco para a minha motivação em estudar cada vez mais, em me aprimorar dentro das competências da docência, para que eu possa ajudar a transformar, desenvolver as pessoas que vão cuidar de pessoas. Nós não cuidamos de pacientes, nós cuidamos de pessoas. Nunca se esqueçam disso, não é? Já foi, não é? Vocês bem sabem que eu gosto de um bate-papo, não é? Mas eu queria dizer para vocês que a formação de enfermagem, ela se assemelha a um ciclo de borboleta, da borboleta, né? Do desenvolvimento. Houve o tempo do casulo, que para muitos foi silencioso, foi exigente, por algumas vezes ele foi solitário, por outras vezes ele foi pura união. E como é gostoso a gente perceber um apoiando o outro, um ajudando no desenvolvimento de outro, porque ser enfermeiro é ser para o coletivo. Um enfermeiro sozinho não é ninguém, nada, nós não fazemos nada. A equipe multi, hoje aqui nós temos o prazer de ter a odontologia junto da gente, vocês bem sabem a diferença que eles fazem numa terapia intensiva no nosso dia a dia, né? E hoje, né, estamos aí dentro dessa proposta, desse trabalho coletivo. Então, voltando aqui para a questão das borboletas, né, eu gostaria de dizer para vocês que todas essas competências que elas foram lapidadas em vocês, porque eu também tenho para mim que no primeiro ano nós recebemos um cesto de pedras preciosas de várias naturezas. Tem esmeralda, nós temos lá rubis, nós temos lá zircônia, nós temos diamante, e ao final desse processo, todas com o seu valor, com a maneira especial de trabalhar esse cuidado, ela é lapidada da mesma forma, não é? E aqui se encontram vocês. E como o ciclo da borboleta, chega o momento que ela finda, né? Nós temos aí a borboleta pronta para o voo. E eu penso que hoje é esse dia, é o momento do voo, não é? E eu queria lembrar vocês que o voo não significa que a gente está pronto para tudo. Olhando para vocês aí, eu vejo o quanto eu ainda preciso aprender, o quanto ainda eu preciso me desenvolver. Então, que vocês considerem essa lembrancinha de vocês, fixem ela num lugar que vocês sempre vão ter acesso a ela e vocês sempre vão lembrar da importância do voo da borboleta ser cada vez mais alto e abrangendo essa beleza que ela proporciona cada vez para mais pessoas. Então, estar pronto também significa que vocês levam daqui uma estrutura ética, técnica e humana, que eu penso que, por mais que nós desenvolvemos competências em vocês, mas uma marca registrada da Faculdade de Enfermagem da PUC Campinas é a humanização
né, com que a gente faz questão que vocês levem sempre com vocês. Bom, a saúde desse país precisa de vocês, gente. Não se esqueçam disso, né? Não se esqueça que o Sistema Único de Saúde precisa da gente também, precisa da gente, não é? E é com muita tranquilidade que eu chego aqui e digo que vocês, ao longo desse período, estão prontos para esse desafio. Bom, porque cuidar não é um ato neutro, tá bem? Vocês bem sabem que a mãe foi a primeira que cuidou a gente, não foi? Mas aqui vocês aprenderam uma outra face do cuidar, né? E muitas vezes a gente está dando umas dicas para as mães hoje lapidárias, vocês sabem, não é? O cuidar, ele exige um conhecimento científico, uma habilidade técnica, uma postura ética e exige a sensibilidade humana. Como enfermeiro e enfermeiras, espera-se o compromisso com a vida em todas as dimensões. Com os cidadãos, com as cidadãs, espera-se o enfrentamento das desigualdades, da violência, da intolerância que adoecem a sociedade. Com profissionais de saúde, espera-se a defesa incondicional do SUS, a política pública mais inclusiva e generosa que esse país já construiu e que nós vivemos. A trajetória de vocês foi atravessada por um período difícil na nossa história recente, não é? A pandemia fez com que vários contextos mudassem no nosso dia a dia, no nosso ensinar, no aprender, né? E ela nos ensinou também que a ciência, os limites, a coletividade e a responsabilidade, elas são metas que a gente deve sempre percorrer. Bom, mas justamente por isso que é preciso afirmar que algo não pode ser silenciado. Recentemente, o país foi confrontado com episódios em que profissionais da enfermagem agiram em total desacordo com a ética, com o humanismo e com os princípios que sustentam o cuidado em saúde, resultando em perdas de vida. Isso não nos define, mas nos convoca. E vocês bem sabem que eu convoco vocês desde da fase embrionária de vocês. Façam a diferença, né? A diferença que a gente vê hoje acontecendo, do que acontece em sala de aula, do que acontece beira-leito, na unidade básica, enfim, ela não precisa existir. E vocês são a ferramenta para que a gente consiga manter. Evidências, se elas não estão de acordo com o que vocês acreditam, produzam, mudem as evidências, mas não se corrompam. Jamais se corrompam frente a qualquer circunstância imposta no dia a dia de trabalho de vocês. O jaleco não concede poder, ele impõe responsabilidade. Quando a pressão, o medo, a banalização da dor humana tentarem instalar, lembrem-se do que vocês aprenderam aqui. Voltem à ciência, voltem o glúteo para as cadeiras, não é? E ali vocês vão voltar a assumir o compromisso com a vida. Essa casa continuará sendo sua, né? Eu, como paraninfa, vocês bem sabem que uma promessa que eu já fiz para vocês, meu celular nunca vai mudar. Prof, eu estou aqui, tá bem? Não mais como prof, mas como colega que vai fazer um raciocínio clínico com vocês. Vamos pensar nos diagnósticos, vamos planejar as intervenções e interferir de uma maneira inigualável a vida daqueles que passarem por nossas mãos. É assim comigo e é assim com meus afiliados também. Posso assinar embaixo? Certeza, não é? Bom, que a técnica nunca caminhe sem ética, que o conhecimento nunca sobreponha a humanidade e, a partir de hoje, o mundo não verá apenas profissionais formados, virá enfermeiros e enfermeiras responsáveis pela vida. Sigam com consciência, com coragem e com compromisso de cuidar. Recebam o meu abraço carinhoso, cheio de energia, de luz e até dia desses, meus colegas de trabalho. Obrigada. Ouviremos agora, senhoras e senhores, as palavras do paraninfo da turma de odontologia. A tribuna de honra, o professor doutor Daniel Guimarães Pedro Rocha.
boa noite. Que alegria, olha para eles, né? Hoje é o último dia que eu vou ter a oportunidade, né? De ver todos juntos. Que alegria e que honra estar aqui nessa noite de celebração e conquistas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os membros da mesa diretiva, em especial a senhora digníssima pró-reitora, doutora Alessandra Nogueira. Também nossa diretora, professora doutora Solimar Ganzaroli Splendore, os professores, funcionários e alunos dessa instituição, os pais, familiares, amigos e os formandos de enfermagem. E claro, vocês, meus queridos formandos, e a partir de hoje também colegas de profissão. Como manda a tradição, o paraninfo é o padrinho da turma. Isso significa que a partir deste momento vocês se tornam meus afilhados. Afilhados do coração, do afeto e da profissão. Que responsabilidade! Hoje sinto o mesmo orgulho e a mesma emoção que um pai sente ao ver seus filhos prontos para enfrentar o mundo. E como pai, e também como alguém que acompanhou parte da caminhada de vocês, serei sempre o primeiro a chamar a atenção, quando necessário, mas também o primeiro a oferecer um abraço de incentivo, apoio e carinho. Ser escolhido como paraninfo da 73ª turma da Faculdade de Odontologia da PUC Campinas é uma das maiores honras e responsabilidades que um professor pode receber. Essa distinção torna-se ainda mais significativa neste ano, em que eu completo 30 anos de magistério nessa maravilhosa instituição. Passa rápido, viu, gente? Há 30 anos, um pouco mais, né? 35 anos eu estava aqui no lugar de vocês. Ela representa o reconhecimento de uma trajetória construída com amor, dedicação e, sobretudo, com a vontade sincera de fazer a diferença na vida dos alunos. E estar aqui celebrando esta conquista com vocês é a maior recompensa que a docência pode oferecer, especialmente por ter sido escolhido entre colegas tão especiais, competentes e inspiradores. Não é por nada não, mas vocês têm professores, vocês tiveram e terão sempre professores maravilhosos. Quando vocês chegaram à universidade, muitos ainda eram adolescentes, cheios de dúvidas, expectativas e sonhos. Hoje vejo diante de mim profissionais formados, maduros, preparados e com um brilho nos olhos que só quem venceu uma grande jornada carrega. Vocês enfrentaram noites em claro, desafios, incertezas, mas também viveram risadas, construíram amizades e colecionaram conquista. Cada momento bom ou difícil ajudou a moldar quem vocês são hoje. E é por isso que esta noite não representa apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma nova história, que cada um irá construir. Tenho certeza que serão lindas histórias. A partir de agora, vocês têm nas mãos o poder e a responsabilidade de transformar a vida. A odontologia é muito mais do que uma profissão, é um ato de amor. Cada paciente que cruzar o caminho de vocês merece o melhor cuidado, a melhor escuta, o melhor de vocês. Tratem cada sorriso como uma oportunidade de curar, acolher e devolver confiança. Lembre-se também que a formação não termina aqui. O diploma é apenas o primeiro passo. Continue estudando, questionando e aprendendo, porque quem para de aprender, para de crescer. Busquem ser profissionais competentes, mas acima de tudo, seres humanos, sensíveis, éticos e conscientes do seu papel na sociedade. A responsabilidade de um cirurgião dentista vai muito além do consultório. O mundo precisa de vocês, da sua empatia, da sua ética e de sua coragem para lutar por um futuro mais justo e humano. Hoje, ao olharem para trás, lembre-se de tudo o que viveram. Ao olharem para frente, saibam que não há limites para o que podem alcançar. E ao olharem para dentro, reconheçam a força que os trouxeram até aqui.
Parabéns, queridos formandos, por cada esforço, cada renúncia e cada conquista. Vocês são uma turma exemplar, engajada, curiosa, questionadora e, claro, muito festiva, né? Parabéns também aos pais, familiares, professores e amigos que caminharam ao lado de vocês. Sejam apoio. Sem esse apoio, nada disso seria possível. Eu peço que vocês sejam muito gratos a essas pessoas. Eu sempre falo, ninguém consegue nada sozinho. A gente sempre precisa de alguns pilares. A família, eu coloco Deus também. Então, sempre pensem e agradeçam a todos. E a vocês, meus afilhados, deixo um conselho de coração. Sigam com fé, amor e paciência, confiando que tudo acontece no tempo certo. Acreditem no talento que Deus colocou em cada um de vocês. E quando o medo aparecer, porque ele vai aparecer, lembre-se do que viveram aqui e de tudo o que já foram capazes de superar. Vocês estão prontos para fazer o bem, para fazer a diferença e principalmente para fazer o mundo sorrir. Antes de encerrar, deixo uma última imagem, um símbolo do que representa essa profissão e este momento, o sorriso. Esse gesto simples, quase universal, é uma forma de luz. Sigam, portanto, iluminando o mundo com o brilho do seu trabalho, da sua ética e de seu coração. E parafraseando a oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver trevas, que eu leve a luz, podemos dizer, onde houver dor, que vocês levem o alívio, onde houver insegurança, que vocês levem confiança. E onde houver escuridão, que vocês acendam com um sorriso a luz da esperança. Não esqueçam que todos estão no meu coração e que vocês poderão sempre contar comigo e com todos os outros professores e funcionários da nossa querida PUC Campinas. Parafraseando a vocês, you are my sunshine, ou sunshine, né? Boa sorte a todos, muito, muito sucesso. E mais uma vez, parabéns. Eu amo vocês. Queremos também agradecer aos paraninfos pelas palavras de encorajamento e felicitações aos mais novos formados. E esta cerimônia, senhoras e senhores, está chegando ao seu fim. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, queremos agradecer aos componentes da mesa diretiva dos trabalhos, a sua honrosa extensão, que nos acompanha presencial e remotamente. Agradecer aos senhores pais, familiares, amigos e convidados que nos honraram com sua presença. E, finalmente, agradecer aos senhores formados que juntos constituíram esta sessão solene de colação de grau. E também agradecer a todos que ajudaram a realizar esta cerimônia. Senhoras e senhores, antes ainda de passar para as considerações finais e encerramento oficial dos trabalhos, convido todos os presentes a se colocarem em posição de respeito para que possamos executar o hino da PUC Campinas. O perdão que nos chama ao dever.
Podem todos se acomodar por mais um instante, por gentileza? Assim, passamos a palavra à pró-reitora, a professora doutora Alessandra Borin Nogueira, representou neste ato o magnífico reitor da universidade, o professor doutor Germano Rigassi Júnior, para o encerramento oficial desta cerimônia, seguido das fotos oficiais e da contagem regressiva. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, declaro encerrada essa cerimônia solene de colação de grau. Parabéns aos novos profissionais, muito sucesso, uma excelente noite a todos e muito obrigada. Declarado oficialmente encerrados os trabalhos, senhores formados, vamos então às fotos protocolares. Ajustem os trajes talares dos senhores, por favor. Muito bem, costas literalmente no encosto da cadeira, os dois pés na plataforma, canudo no colo, por favor. Muito bem. Olhar fixo lá em cima no reloginho, sorrisão, congela, que são vários flashes. Senhores formados, agora em pé, por gentileza, canudo à frente do corpo, segurando com as duas mãos, postura ereta, de igual modo a primeira foto, olhar fixo lá em cima no reloginho, sorrisão para mais alguns flashes. Senhores formados, ainda em pé, por gentileza, convidar a extensão da mesa diretiva dos trabalhos, senhores professores, por favor, podem se juntar aos seus, para que possamos também eternizar esse registro também com os homenageados das respectivas turmas. Muito bem, de igual modo, postura ereta, olhar fixo lá em cima para os últimos flashes. Muito bem, professora Alessandra Borin Nogueira, em seu nome, agradecer a todos os professores. A mesa irá se desfazer agora sob nossos aplausos em reconhecimento ao lindo trabalho que realizaram. Muito bem, senhores formados, nos cabe então agora comemorar. Na mão direita não mais o canudo, e sim o capelo, por favor, senhores formados. Vale sempre lembrar e ressaltar que acima da cabeça dos senhores, luminárias, equipamentos eletrônicos, toda a segurança é muito bem-vinda, acredito que hoje eles não queiram trabalhar. Muito bem. Senhoras e senhores, agora não mais alunos e alunas,
de enfermagem e também de odontologia da PUC Campinas, mas sim enfermeiros e cirurgiões dentistas formados por esta instituição, que acompanha a contagem regressiva em 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns!